Primeiro ano, meu querido, tudo bem? E aí, como é que foi a nossa primeira aula sobre as oxítonas e os monossílabos, hein? Que carregam as mesmas regras de acentuação. Tudo tranquilo? Tudo certo? Gostei de ver, hein, das participações, perguntaram, eu respondi a quem perguntou, então tá indo tudo certo pelo jeito, né? Gente, olha só, na aula de hoje a gente vai permanecer no capítulo 4. Por quê? Como eu disse a vocês na nossa aula anterior, esse capítulo tem uma quantidade enorme de informações com as quais a gente tem que lidar. Então, não adianta a gente ficar simplesmente focado, mostrar tudo em uma aula só, jogar um monte de informações na cabeça de vocês e aí a gente não conseguir dar continuidade a tudo isso, certo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma acentuação muito especial, que é a acentuação das paroxítonas, tá? Muita atenção, meus amores. Por que eu preciso que vocês tenham muita atenção? Porque a acentuação das paroxítonas é a que tem a maior quantidade de regras, tá? E além disso, é aquela que é um pouquinho mais complexa do que todas as outras. Então a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção e anotar, tá? Como a gente estava tendo aquele problema na aula passada sobre eu estar mostrando para vocês as imagens e as imagens estarem aparecendo invertidas, o que eu fiz dessa vez? Eu mandei para vocês o material que eu vou mostrar aqui, tá? Eu mandei para vocês, tá com vocês. Então, o que a gente vai precisar para nossa aula de hoje? A gente precisa desse material que foi por e-mail, que é exatamente o material que eu vou mostrar aqui, tá? Mais legal ainda é se vocês tiverem esse material impresso. Se não tiverem, não tem problema, vocês podem ir anotando no próprio livro, tá? A gente vai precisar do livro, não se esqueçam, capítulo 4, porque nós vamos falar de paroxítonas. E nós vamos precisar, obviamente, do nosso caderno, né? Não podemos esquecer do caderno, hein, gente? Não é porque a gente tá em casa que a gente não tem que se preparar para a aula em primeiro ano. Vamos lá, hein? Eu tô contando com vocês. Então, chuchus, vamos começar falando sobre as palavras paroxítonas, tá? Eu já conversei com vocês sobre isso, né, um tempinho atrás, e eu mostrei para vocês o quê? Uma palavra paroxítona, basicamente, é uma palavra que tem a penúltima sílaba tônica. A gente sempre vai contar, isso eu vou repetir mesmo, tá? Porque para ficar, ó, gravado aqui na memória, não podemos nos esquecer disso, tá? Uma palavra paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba tônica. E a gente sempre vai contar as sílabas do quê? Do final para o começo. Então, nós temos oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Sempre nessa ordem. Tudo bem? Olha só, gente. A nossa tonicidade, né? Ou seja, a posição do acento gráfico em língua portuguesa é uma posição que é sempre assim, não varia, tá? Você não vai ter, a não ser em algumas pouquíssimas exceções, que são as palavras biesdrúxulas, você não vai ter uma posição de acento tônico antes daquilo que a gente chama de proparoxítona, tá bem? Então, o que vai acontecer com as paroxítonas, meus queridos? As paroxítonas, elas são o seguinte, elas podem ser ou acentuadas ou não acentuadas. E é aí que está o grande problema. Essa é a grande questão. É por isso que nós temos tantas regras, já que existem paroxítonas em que eu ponho o acento e existem paroxítonas em que eu não ponho o acento. Além disso, vocês têm que se lembrar que elas são o quê? Lembra bem, falei para vocês isso na nossa última aula, perdão. Falei para vocês isso na nossa última aula. Gente, paroxítonas são a maior quantidade de palavras da língua portuguesa. Ou seja, a maior quantidade de palavras de língua portuguesa que nós temos é feita de palavras paroxítonas, o que dificulta um pouquinho que a gente compreenda essa regra, tá certo? Então, prestem bastante atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu vou pegar esse livro, tá? Eu quero que vocês olhem para essa palavra aqui, ó, peixes. Estão vendo? Peixes, de sílabo, certo? 2 sílabas. Então, olha o que está acontecendo aqui, gente. Peixes. Qual seria a sílaba tônica? Pei. Portanto, a penúltima sílaba.
Se se trata da penúltima sílaba, o que é que a gente tem na realidade? Uma paroxítona, só que uma paroxítona que não tem acento. A mesma coisa se a gente olhar a palavra doce. Olha só, vamos tentar encontrar qual é a sílaba tônica de doce. Doce! Olha bem, de sílaba, do-ce. Então, o que vai acontecer aqui, meus amores? Nós temos uma paroxítona não acentuada. Por outro lado, aquário. Aquário. Olha só, tá vendo? Nesse caso, olha a sílaba tônica aqui, ó. É a penúltima. Portanto, aquário é uma paroxítona acentuada. O que a gente vai tentar fazer na nossa aula de hoje, gente, o que nós vamos tentar descobrir na nossa aula de hoje é justamente isso. Quando é que eu faço para colocar o acento e quando é que eu faço para não colocar o acento? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Deixa eu gravar aqui, ó. Aspectos do romance. Ó, aspec, não acentuado, tá vendo? Paroxítona. Não acentuado, paroxítona. Na aula de hoje a gente vai descobrir quando a gente acentua, tudo bem? Bom, vamos precisar do seguinte então, meus queridos. Eu preciso que vocês peguem, por favor, tenham em mãos aí um material que eu enviei para vocês, que é justamente o material que eu vou mostrar aqui, tá? E o seguinte, eu queria também que a gente fizesse o seguinte exercício, tá? Na realidade, isso é um exercício. Olhe para a sua vida ao redor. Nós estamos sempre, o tempo inteiro, né, rodeados de coisas. Nós estamos o tempo inteiro rodeados de objetos. Vamos colocar o português em prática. Vamos olhar para esses objetos e vamos tentar entender. Ele tem acento por quê? O que acontece? É uma oxítona, é uma paroxítona? Como é que funciona, tá? Então é bem legal quando a gente começa a ver que o português ele funciona na prática. As regras elas funcionam na prática. Então a gente não precisa ficar preocupado em relação a isso. Por quê? Porque aos pouquinhos, ao invés de ficar preocupado em eu tenho que decorar, aos pouquinhos a gente vai prestando atenção no mundo que nos cerca e você vai ver que tudo passa a fazer sentido, tá certo? Então faz o favor pra mim aí, pega o material que eu enviei. Vamos lá, que eu tô pegando o meu aqui, ó. Bom. Vocês vão ver, senhores, que o nosso material começa com uma tabela. E é engraçado porque essa tabela tem assim, ó, tem uma primeira coluna dizendo oxítonas, uma segunda coluna dizendo paroxítonas e uma terceira coluna dizendo acentuam-se as paroxítonas terminadas em... Vamos começar a entender? Olha só, gente. Lembram de quando eu falei para vocês sobre a acentuação das proparoxítonas? E eu expliquei o seguinte, quando eu tenho uma proparoxítona, eu a acentuo porque se eu não acentuar, essa proparoxítona vai virar uma paroxítona. Lembram-se disso? Pois é. Essa é mais ou menos a lógica da acentuação das paroxítonas. Por quê, meus queridos? Olha só, eu só acentuo as paroxítonas, presta atenção, eu só acentuo as paroxítonas que tiverem uma tendência a serem oxítonas. Então vamos prestar atenção nessa tabela que eu mostrei para vocês. Deixa eu chegar mais perto da câmera pra gente ver. Olha só. Eu coloquei uma tabela de oxítonas aí na frente, tá? Uma coluna com as oxítonas aí na frente, justamente em função de quê? Essa coluna de oxítonas, ela tem uma função, tá? É mostrar para vocês que existem algumas palavras que são naturalmente oxítonas, tá? Algumas palavras são oxítonas de fato, tudo bem? Então, quando houver essa tendência, a gente vai acentuar para virar paroxítona. Olha a nossa primeira coluna aí, ó. Ela fala assim, oxítona, anel. Vejam, qual é a sílaba tônica de anel? Nel. Portanto, anel é uma oxítona, certo? Portanto, olha o que a gente pode perceber.
Palavras terminadas em L, elas tendem a ser paroxítonas normalmente. Anel. Anel não tem acento. Por quê? Terminou em L. Se terminou em L, ela já tende a ser paroxítona. Tanto que se a gente lê a coluna ao lado, olha só, percebam, a palavra ao lado não está acentuada. Portanto, não está escrito fácil nela. Está escrito fácil. Vem? Por quê? Porque o L no final, ele puxa a tônica. Então, eu preciso acentuar a palavra fácil para puxar a tônica para o Fá, senão ela vira fácil. Portanto, eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em L. Vamos para o nosso segundo exemplo. Ó, aqui a gente tem um verbo, refazer. Olha aí, refazer não tem acento gráfico. E ela é o quê? Ela é, na realidade, aquilo que a gente chama de oxítona. Por quê? Palavras terminadas em R são naturalmente paroxítonas. Portanto, elas não precisam ser acentuadas. Pensa aí na sua vida, ó. Amar, sonhar, comer, vestir, viver, enfim. Vocês vão perceber que todas essas palavras terminadas em R, de modo geral, elas não são paroxítonas, elas são oxítonas. Então, quando eu tenho uma palavra que precisa ser paroxítona, mas é terminada em R, ela tem que ser acentuada. Então, olha só aqui o nosso exemplo, ó. Refazer, olha a palavra ali na paroxítona, ó. Repórter, tá vendo? Repórter. Por quê? Porque não está acentuada graficamente. Então, eu preciso colocar um acento aqui no por. Dessa forma, eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em R. Tá? A mesma coisa, gente, com a segunda palavra. Cuidado, ou melhor, com a terceira palavra. Cuidado com o que eu vou dizer agora, primeiro ano, porque o que eu vou dizer agora pode dificultar a vida de vocês um pouquinho. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Olha só, aqui a gente tem a palavra parabéns, tá vendo? Parabéns é oxítona, tá? Terminada em ou ens. A gente sabe que palavras oxítonas terminadas em ou ens precisam ser acentuadas, como porém, também, refém, reféns e por aí, né? Então a gente vai ter que lembrar dessa lógica na hora de acentuar as paroxítonas. Olha bem o que está acontecendo aqui, ó. Aqui está escrito hífen e hífens. Nós só vamos acentuar as paroxítonas terminadas em ou em, nunca em ens, ok? Nós só vamos acentuar as paroxítonas, repito, terminadas em ou em, com N, mas nunca em ens, porque senão a gente vai cair nessa regra das oxítonas, certo? Tudo bem? Essa talvez seja a regrinha mais chatinha, mais complicadinha que a gente vai encontrar hoje, tudo bem? Mas de resto, é simples, é tranquilo. Lembrando que todas essas regras que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é só um material a mais, tá? É só um material a mais. Vocês têm tudo isso no livro de vocês e eu espero realmente, viu, que vocês estejam nesse momento anotando. É muito importante que a gente anote, tá? Não podemos esquecer disso quando a gente estiver fazendo os nossos exercícios e tendo as nossas aulas em casa. Combinado? Então vamos prosseguir. Xerox. Olha só, gente. Palavras terminadas em X, de modo geral, elas são oxítonas. Xerox, tá? Só que pode acontecer de uma palavra terminada em X, na vida, não ser oxítona, ela ser paroxítona. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acentuar todas as paroxítonas terminadas em X. Vejam, aqui está escrito látex, não está escrito látex. Então, a gente precisa acentuar esse A de modo que ele vire paroxítono. Eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em X. A mesma coisa com as paroxítonas terminadas em PS. Forceps e não forceps. Então, eu preciso acentuar esse for porque ele é terminado em PS. Eu acentuo todas as oxítonas terminadas em PS.
Logo em seguida, a gente tem uma regra muito importante. E olha, vou dizer uma coisa pra vocês. O que tem de gente que erra essa regra, gente, pelo amor de Deus. Antes de eu falar dessa regra das paroxítonas, eu vou lembrar um pouquinho das oxítonas. Gente, lembrando que eu falei com vocês na aula das oxítonas. Oxítonas terminadas em I e U não são acentuadas. Urubu, caqui, angu, ali, nada disso tem acento. Então presta atenção no que vai acontecer aqui. Olha só, caqui. Caqui é oxítona, tá vendo? E ela é oxítona justamente em função de quê? Ela é oxítona porque ela é terminada em I. Palavras terminadas em I e U tendem a ser naturalmente oxítonas. Tudo bem? Então a gente tem que tomar cuidado com elas, certo? Além disso, meus amores, olha a palavra que está ali ao lado. Essa palavra que está ao lado não está escrito júri, está escrito juri. Por quê? Porque não tem acento gráfico. Então eu preciso acentuar todas as paroxítonas que forem terminadas em I ou IS, justamente por quê? Porque ele vai puxar o acento, certo? Então eu acentuo júri. Por quê? Porque se eu tiro esse acento do júri, ele vai virar juri. Porque o I e o U têm um poder gigantesco de puxar a tônica para si mesmos todas as vezes que eles estiverem em posição de oxítona. Então, palavra paroxítona terminada em I tem que ser acentuada, ok? A mesma coisa com o U. Angu ou angus, né? Olha bem essa palavra aí, gente. Angu. Angu já é oxítona naturalmente. Por quê? Já expliquei. Palavra terminada em I ou U é oxítona naturalmente, a não ser que a gente acentue. Então, se eu tenho a palavra vírus, olha só, aqui não está escrito vírus, aqui está escrito vírus. Vírus. Mas a palavra não é vírus, a palavra é vírus. Então eu preciso acentuar para eu puxar, tirar essa tônica lá do U e trazer para o I. Eu acentuo, portanto, todas as paroxítonas terminadas em U. Então, meus amores, vamos pensar qual é a lógica da acentuação das chamadas paroxítonas. A lógica da acentuação dessas palavras é justamente que, se eu não acentuar essas paroxítonas terminadas nesses finais que eu mostrei aqui para vocês, o que acontece com elas? Elas viram oxítonas. Então, a escrita não vai estar de acordo com a fala, tá? A escrita não vai estar de acordo com a pronúncia. Então, eu tenho sempre que pensar nisso quando eu estiver produzindo a minha acentuação. Combinado? Olha só. A gente não pode se esquecer, presta atenção, dos grupos nasais, tá? Mas o que são grupos nasais? Lembram daquela aula que a gente teve, que eu pedi para vocês colocarem a mão no nariz? E falar assim, gente, pronunciem a palavra mãe, irmão, mamão. Quando você põe a mão aqui de levinho, você vai sentir que em determinadas palavras, o seu nariz ele vibra ao falar. Essas palavras, elas têm um som nasal. Por quê? Porque para produzi-las, a gente não utiliza apenas a boca, a gente utiliza também o nariz. Então, algumas palavras desses grupos nasais também tendem a ser oxítonas e para serem paroxítonas, elas precisam ser acentuadas, certo? Estão acompanhando até aí? Vamos lá então. Olha só, presta atenção. Lembrando que, hein, gente, antes de eu mostrar isso aqui pra vocês, tio, eu já perguntei isso pra vocês. Puxa aí na memória, vamos lá. Puxa na memória. Tio é acento gráfico? Não, tio não é acento gráfico. Tio não é acento gráfico. Tio é marca de nasalização. A gente não pode se esquecer disso, ok? Tá? Então, tio não é acento gráfico, é marca de nasalização. Olha bem o que acontece aqui, então. Olha essa palavra, irmã. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Olha essa palavra aqui, ó. Irmã.
Tá vendo? Ela não precisa de acento. Por quê? Porque quando a gente tem uma marca de nasalização, tipo tio, M ou N, tio, M ou N, elas já têm uma tendência a puxar para si essa acentuação tônica da palavra. Então, vejam a palavra ao lado de irmã. Tá escrito ima? Não, tá escrito imã. Por quê? Porque esse an, ele vai puxar para si, tá? Ele puxa para si justamente essa tonicidade, tudo bem? Ela puxa para si essa tonicidade e ela não deixa a palavra ser paroxítona. Então eu preciso acentuar todas as paroxítonas terminadas em an. Vejam, eu preciso colocar um acento aqui, ó, imã, tá? Para ela não virar imã. A mesma coisa com a palavra irmão. Vejam só, irmão, oxítona, terminada em ão. A palavra seguinte, ó, aqui, não tá escrito órgão, tá escrito órgão. Por quê? Porque essa tônica, ela puxa, tá? Essa nasalização, ela puxa a tonicidade. Então, eu preciso acentuar esse or, justamente para quê? Eu preciso acentuar esse or para que ela vire paroxítona e que para pronúncia, ou melhor, para que escrita se adeque à pronúncia. Isso é muito importante, tá bem? Não se esqueçam, tá, meus queridos? É muito importante que a gente se lembre dessas marcas de nasalização para que a gente seja capaz de acentuar sempre, tá? Vamos lá! Olha a próxima. Cartoon. Terminou em já é naturalmente paroxítona, tá? Já é naturalmente oxítona, perdão. Então, olha o que está escrito aqui ao lado. Não está escrito álbum, está escrito álbum. Palavras terminadas em uns, de modo geral, são sempre o quê? Oxítonas, a não ser que elas recebam um acento tônico em outra posição que não seja a de última sílaba, tá? Então, para que álbum vire álbum, a gente precisa acentuar. E por fim, o grupo on, né, gente? Próton, elétron, nêutron. Quando a gente tem essas palavras terminadas em on, na realidade, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar oxítonas naturais que precisam ser acentuadas para virarem paroxítonas. Próton. Elise, quanta regra. Ai, me socorre, é assim mesmo. É assim mesmo, eu tenho que decorar. Eu já falei para vocês. Essa ideia de decorar, tá? Essa ideia de decorar só acontece quando a gente não pega o entendimento da coisa. Só acontece quando a gente não entende que tem uma lógica por trás disso aí. Porque existe uma lógica. E quando você entender que a gente só acentua as paroxítonas que têm uma tendência a serem oxítonas, você não precisa mais decorar. Mas, tudo bem. Para aquele pessoal que fica desesperado, temos um macete, temos uma salvação do universo. Olha só, gente. Logo aí abaixo, nós temos a palavra rouxinol. Vocês devem ter visto aí no material que eu mandei para vocês. Rouxinol. Olha só. Vamos ver. Em rouxinol, quais são as únicas duas... Vamos lá. Quais são as únicas duas letras que se repetem? O e o aqui, certo? Então, o que vai acontecer? Eu acentuo todas as palavras terminadas com R, U, X, I, N, L. Ou seja, eu elimino esse O e esse O, e eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em R, U, X, I, N, L. Facilitou? Então, pensa na palavra rouxinol, tira os Os. As letras que sobrarem são as letras finais de acentuação das paroxítonas. Lembrando que existe o grupo nasal, que está ali na segunda tabelinha para vocês, e que temos também o PS, que não está presente no rouxinol, tá? Mas, ó, já facilita demais esse macete, né? Isso já facilita muito. E essa é a ideia com vocês. Facilitar a vida sempre, tudo bem? Bom, só que a gente tem que tomar um cuidado, tá? E o livro de vocês, ele fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó. Qual é a página em que ele fala isso? Ah, sim.
página 39. Na página 39 tem um quadrinho do livro de vocês chamado Tome Nota. Ali tem algumas informações importantes, mas a informação que eu quero chamar a atenção mesmo é para o terceiro quadradinho que tem ali, que são as paroxítonas, ou melhor, as proparoxítonas aparentes, ou as falsas proparoxítonas, tá? Vamos lá, gente. Eu vou pegar isso aqui para vocês darem uma olhada. Ó, dicionário latino-português. Olha só, como é que vocês dividiriam isso aqui? Assim, ó, dicionário, ou vocês dividiriam dicionário? Qual das duas vocês acham que seria correta? Pois é, essa palavra, ela traz pra gente uma certa dificuldade, porque a gente não sabe se aqui no final de dicionário a gente tem na realidade um ditongo ou se a gente tem na realidade um hiato. Por quê? Se for um hiato, dicionário, ela é proparoxítona. Se for um ditongo, dicionário, ela é uma paroxítona. Esse, gente, é um caso de proparoxítona aparente, tá? E vocês precisam tomar cuidado. Porque quando isso aqui acontecer, ela será paroxítona. Presta atenção. Viu o acento aqui anterior? Viu um ditongo crescente? Semivogal com vogal, semivogal I com vogal O. Acento com ditongo crescente é ditongo, é paroxítona, não é proparoxítona. Eu até chamo atenção para isso aí no material de vocês. Olha o que eu coloquei nesse material. Olha só, ele fala assim, atenção, cuidado com as falsas proparoxítonas. Falsas proparoxítonas, meus queridos, é a mesma coisa que proparoxítonas aparentes, que é o que está dizendo aí no livro. Olha só, dividir, olha a palavra história, tá certo? Dividir história como se isso daqui fosse um hiato está errado, tá? Isso aqui, na verdade, é um ditongo crescente. Eu acentuo, portanto, meus queridos, todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente com ou sem o S. Então, olha aqui mais alguns exemplos, ó. Olha só, memória. Por quê? Porque se eu tiro o acento, olha o que ela vira. Memoria. Experiência. Se eu tiro o acento, ela vira experiencia. Estão vendo? É interessante a gente perceber que algumas proparoxítonas aparentes, que na realidade são paroxítonas, elas acabam virando outra palavra. Ó, experiência, substantivo, quando eu tiro o acento ela vira o verbo experienciar. Eu experiencio, tu experiencias, ele experiencia, tá? Isso é muito comum de acontecer. A gente tem uma paroxítona, que é uma proparoxítona aparente, ou seja, quando é que isso acontece? Quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo crescente, né? E se eu tiro o acento dela, o que ela vai virar? Ela vai virar uma outra palavra, geralmente um verbo. Tipo, experiência, experiencia, tá? Se eu tiro o acento de experiência, eu passo a ter experiencia. Ou seja, a gente tem aí, né, um som mais forte do I. E aí sim, ele vai virar um hiato. Mas aí é claro que não é um caso de proparoxítona aparente, tá? Então, antes da gente fazer os nossos exercícios, eu trouxe para vocês alguns exemplos daqui de casa que a gente pode trabalhar. O que vocês acham? Que a gente pode trabalhar esses exemplos que eu trouxe para vocês, pra gente ver se a gente decorou mais ou menos ou se a gente entendeu mais ou menos qual é a ideia das nossas acentuações das paroxítonas, tá? Olha só, meus amores, vamos lá. Eu não trouxe um exemplo para cada caso, tá? Eu trouxe exemplos apenas para casos que são um pouquinho mais problemáticos. Olha só, primeira coisa. Vocês gostam, gente, de Nescau? Eu amo. Eu adoro tomar um Nescau. Só que aí eu estava olhando para a embalagem do Nescau. Olha o que eu achei aqui embaixo, ó. Quando eu fui comprar, grátis.
100 gramas. Ó, grátis. Vamos separar isso em sílaba? Grátis. Qual será que é a sílaba tônica daqui, ó? É a primeira, ó. Grátis. Grátis. Ó, é o gra, tá vendo? Então, grátis é uma palavra paroxítona. Se ela é paroxítona, meus amores, o que é que vai acontecer com essa paroxítona? Ela vai ser acentuada justamente porque eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em i. Se eu tiro o acento desse A, do grátis, ele não é mais grátis, ele vira grátis. Grátis. Ele vai deslocar a tônica. Então eu preciso acentuar toda a paroxítona terminada em is. A gente já conversou sobre isso, né? Mas aqui embaixo tá escrito achocolatado instantâneo. Esse acento é mais difícil, hein? Por quê? Porque se trata de uma falsa proparoxítona. Como é que eu divido isso aqui? Instantâneo ou instantâneo. Instantâneo, tá? Isso aqui na realidade, então, ó, isso aqui, neo, é um ditongo crescente, não é um hiato. Então eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? É um caso de falsa proparoxítona. Tudo bem até agora? Porque eu trouxe mais um exemplo para vocês. Vocês gostam? Tem aqui em casa, quer dizer, tinha aqui em casa, né? Tinha aqui em casa aqui, ó, vazio, não tem mais. Mas enfim, vai servir pra gente ver aqui o nosso exemplo. Primeiro, gente, eu quero mostrar pra vocês essa palavra aqui, ó. Peraí, aqui. Estão vendo aqui, ó, Brasil. Qual é a sílaba tônica de Brasil? Não é zil? Brasil! Não é zil? Então, o que acontece? Não existe acento gráfico em Brasil. Por que não existe acento gráfico em Brasil? Porque o L, ele já puxa para si. Quando ele está no final da palavra, ele já puxa para si naturalmente, não é? A tônica. Ele já puxa, ele já vai tornar essa palavra uma palavra oxítona. E é por isso que quando a palavra for paroxítona, a gente tem que colocar o acento na sílaba anterior. É o que acontece, ó, na mesma embalagem, a gente tem esse caso aqui. Olha o que está dizendo aqui, ó. Irresistível. Estão vendo? Irresistível terminado em L. Se eu não tivesse esse acentozinho aqui no I, vocês estão vendo o acento no I? Ó, se eu não tivesse esse acentozinho no I, seria irresistível. Mas não é isso. É irresistível. Então, olha o que acontece. Eles precisaram acentuar, estão vendo? Para que ela fosse marcada propriamente como uma paroxítona, que é o que ela é de verdade, tá? Prosseguindo, meus amores, trouxe um livro para vocês verem. Ó, esse livro aqui é muito legal, tá? Para quem não conhece, na verdade ele é um livro assim, ele explica, antes de falar do exemplo, vou falar do livro. Esse é um livro bem legal porque assim, ele explica sobre os planetas, ele explica sobre o universo, as estrelas. E ele é um livro infantil, mas é bem interessante, é bem legal. Eu que gosto muito de astronomia, enfim, gosto muito desse livrinho. É um livrinho que eu vi, eu era menorzinha, mas serve como exemplo. O planetário. Olha aqui, ó. Planetário, chuchus. É o quê? É uma falsa proparoxítona, tá? Olha aqui, ó. Ditongo no final, acento anterior. Então, como é que eu divido essas sílabas? Planetário ou planetário. Desse segundo jeito. Eu divido sempre assim. Planetário, tá? Então, isso daqui, na verdade, ó, não é um hiato, isso é um ditongo crescente. E se é um ditongo crescente, isso aqui precisa ser acentuado, tá bom? Senão vira planetário, tá? Então, esse ditongo aqui, sem esse acento, vai virar um hiato. Planetário, tá? Gente, eu tô batendo muito nessa regra, por quê? Porque é de fato a regra que as pessoas mais tendem a errar, tá? É de fato a regra que as pessoas mais confundem, mais têm dificuldade de entender. Então, o nosso último exemplo que eu vou dar para vocês aqui, outro livro que eu amo demais, A Grécia Antiga. Eu tenho de Roma também.
Esse livro aqui é bem interessante, tá? Ele fala sobre a história da Grécia, ele fala sobre mitologia, tem cada foto linda. É bem legal também pra gente conhecer um pouquinho mais de história. Olha só, olha essa palavra aqui, ó, Grécia. Estão vendo essa palavra? Grécia. Como é que a gente divide a palavra Grécia? Grécia ou Grécia? A gente divide Grécia. Presta atenção. Isso daqui, na verdade, é um ditongo crescente, não é um hiato. Isso aqui não se separa. Então, é uma paroxítona terminada em ditongo. É um caso de uma falsa proparoxítona ou de uma paroxítona aparente, tá? Gente, eu tentei puxar para vocês muito essa regra, essa questão das paroxítonas, das proparoxítonas aparentes, tá? Repito. Por quê? Porque isso é uma coisa que as pessoas erram muito. Eu vou dizer isso pra vocês sempre. As pessoas erram muito. E eu não quero que vocês errem, eu não quero que vocês cometam este mesmo erro. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Bom, agora, então, que a gente já viu toda essa parte de acentuação, das paroxítonas, chegou a hora dos exercícios. Vocês vão fazer o seguinte pra mim, gente. Anotem aí, tá? Anotem, porque vocês vão fazer esses exercícios agora. Ó, caneta aqui na mão. Presta atenção. Vocês farão o exercício de número 1 da página 41, ok? Presta atenção. E vocês farão o exercício 5 da página 42. Então, olha bem. 1 da página 41 e 5 da página 42. Vocês vão fazer o seguinte, pausa o vídeo agora, tá? Faz os exercícios e quando vocês terminarem, vocês vêm e dão play novamente, ok? Para aí que eu tô esperando vocês aqui, certo? Vamos lá! Feito? Pronto? Acabado? Olha lá, hein? Porque a gente vai corrigir agora. E eu quero ver todo mundo tendo acertado isso aí. Nós vamos começar, chuchus, olha só, pelo exercício 1 da página 41, né? Que era uma atividade da sala, na verdade. A gente tem aqui o seguinte, olha só, olha o que ele diz. No trecho seguinte, os acentos gráficos foram propositadamente retirados. Identifique as palavras e coloque os acentos quando necessário. Questão difícil. Por quê? Porque essa questão, ela não vai compreender só conhecimentos desta aula, não. Ela vai precisar de conhecimentos de aulas anteriores. Então, ó, quero ver se a memória tá funcionando. Vamos lá. Gente, árabe. Por que árabe é acentuado? Ó, os árabes, porque ela é uma proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Península. Por que eu acentuei península? Porque ela é proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Voltando, vou colocar o livro aqui em cima. Voltando, ibérica. Por que eu acentuo ibérica? Porque toda proparoxítona é acentuada. Até aí tá tranquilo, né? Séculos. Por que eu acentuei séculos? Porque toda proparoxítona é acentuada. Islâmico. Por que eu acentuei? Porque toda proparoxítona é acentuada. Então aí, no primeiro parágrafo, tá fácil, né? A gente vai acentuar todas essas palavras que são árabes, península, ibérica, séculos e islâmico, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a partir daí tá fácil, certo? Vamos para o segundo parágrafo. O nosso vernáculo, proparoxítona, né? Vernáculo, toda proparoxítona é acentuada. Possuímos. Essa regra a gente não viu ainda. Se vocês estiverem errado, não tem problema, porque a gente vai ver na próxima aula. A questão é, acentua esse I aí, tá? Hoje, perto de 1000 termos, na sua maior parte, fáceis. Falsa proparoxítona? Será? Olha só, meus amores, a palavra no singular é qual? Fácil. Fácil é acentuada. Toda proparoxítona terminada em L, toda paroxítona terminada em L é acentuada. Se eu tiro o acento, vira fácil. Não foi sobre isso que a gente conversou? Então, se eu tirar o acento de fáceis, vira fáceis. Tá?
vira um hiato. Então, é um caso de falsa proparoxítona, tá bom? Vamos lá para a próxima. Ó, predomínio. Por que eu acentuei esse predomínio? Falsa proparoxítona. Ó, predomínio.